Sejam bem-vindos a este momento de reflexão na Palavra de Deus, que nós iniciamos lembrando do nome pelo qual nós fomos batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qual é a importância do nosso batismo na nossa vida? Para algumas pessoas, o batismo é um acontecimento passageiro que ocorreu lá na infância. Para outras, é um pré-requisito para ser membro de uma comunidade. Porém, as Escrituras Sagradas veem o batismo como algo mais profundo e mais dinâmico. Antes de subir ao céu, Jesus mandou que os seus discípulos batizassem os seus seguidores em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A Igreja de Jesus Cristo batizou pessoas desde o seu início, considerando o mandamento do Senhor de fazer discípulos de todas as nações. Mas o que significa ser batizado em nome de Deus? Significa que, por meio do batismo, nós somos inseridos para dentro do nome de Deus e entramos em um relacionamento íntimo e abençoado com Ele, porque nós recebemos o Espírito Santo, que cria fé em nossos corações, para crermos em Jesus como Salvador e sermos unidos a Ele para recebermos todos os benefícios que Ele conquistou por nós. E com isso, sermos reconciliados com o Pai, a ponto de podermos chamá-lo de nosso Pai. Dessa forma, o batismo é importante porque nós recebemos o perdão dos nossos pecados, o livramento da eterna condenação e o renascimento. Ou seja, recebemos uma vida completamente nova e diferente, que já é vivida pela fé aqui neste mundo. A Bíblia diz que o batismo é como um novo nascimento, em que se recebe uma nova vida. Por isso dizemos que todos os que são batizados são regenerados e renovados, ou seja, são transformados em uma nova criatura. Uma criatura santa aos olhos de Deus, porque ela é revestida por Cristo e tem pleno perdão dos pecados. Pelo batismo, nós passamos de inimigos de Deus a filhos de Deus, de condenados a viverem eternamente longe de Deus a livres da condenação e herdeiros da vida eterna ao lado de Deus. Ao sermos batizados e recebermos a fé que nos liga ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós recebemos uma nova identidade, porque nós ganhamos um nome, filhos e filhas de Deus. Porém, ao mesmo tempo que somos filhos de Deus e uma nova criatura, nós permanecemos sendo velhas criaturas, porque o pecado ainda faz parte de nós. Nós não podemos deixar de ser pecadores enquanto vivermos aqui neste mundo. As pessoas nascem pecaminosas e vão morrer nessa condição. Querem um exemplo disso? Você não precisa ensinar os seus filhos a pecar. Isso vem naturalmente. Por isso, as crianças também precisam ser batizadas, pois elas são pecadoras e inimigas de Deus desde o seu nascimento, e precisam tanto da graça de Deus como nós. Por esse motivo, nós dizemos que a vida cristã é uma vida de tensão, de conflitos e de lutas. O pecado que faz parte de nós quer coisas ruins a todo momento, mas o Espírito Santo que habita em nós desde o batismo quer nos guiar conforme a vontade de Deus. E ainda tem o diabo que quer nos afastar de Deus e da sua vontade. Mas é aqui que entra o detalhe. Pelo batismo, Deus nos dá a capacidade de nos arrependermos, ou seja, de nos afastarmos do pecado e sempre nos voltarmos para Ele e nos apegarmos ao perdão que Ele nos concede. E Ele faz isso pelo poder do Espírito Santo. Lutero nos ensina que quando nós nos arrependemos, nós passamos por uma ressurreição diária, matando a velha criatura e fazendo ressurgir uma nova criatura que quer viver com a ajuda de Deus
na verdadeira comunhão com Ele. Ao falar sobre batismo, Lutero também usa a imagem de um navio. Ele diz que o batismo é como se fosse um navio que nunca afunda. O que acontece é que nós escorregamos e caímos desse navio. E quando isso acontece, Lutero nos aconselha: se alguém cai para fora, trate de nadar para o navio e se apegar com ele, até que consiga voltar a bordo e prosseguir nele conforme antes havia começado. Assim, Lutero nos ensina que a nova vida do cristão, criada lá no batismo, é nada mais do que um contínuo arrependimento, em que sempre precisamos voltar para o barco para termos segurança. Ou seja, precisamos voltar para o nosso batismo e lembrarmos de todas as promessas e de tudo que recebemos de Deus. Por isso, o arrependimento é um constante retorno ao batismo, no qual Deus sempre reafirma o compromisso que assumiu conosco. Você não será condenado. Pelo contrário, você será salvo e viverá eternamente comigo. A ação de Deus no batismo e tudo o que Ele faz por nós nos dá a garantia de que não seremos condenados com o mundo. E embora o batismo seja realizado apenas uma vez, ele vale em todos os dias da vida do cristão, desde que o cristão permaneça na fé batismal. O novo nascimento em Deus e a nova vida que recebemos dele teve início no batismo, está ainda em desenvolvimento em nós e só terá fim no último dia. Por isso, respondendo à pergunta: qual é a importância do batismo na nossa vida? Eu posso dizer que o batismo não é apenas um acontecimento. É a ação de Deus na nossa vida. E relembrá-lo certamente fortalece a nossa fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, principalmente nesse momento tão difícil que estamos vivendo, sem podermos nos reunir presencialmente em culto com os nossos irmãos de fé, para ouvirmos a palavra de Deus e participarmos da ceia do Senhor. Como diz Lutero, cremos que o que recebemos no batismo nos acompanha até hoje: a vitória sobre o diabo e a morte, perdão dos pecados, a graça de Deus, o Cristo inteiro e o Espírito Santo com os seus dons. Somos filhos de Deus e cremos que Ele é o nosso Pai. Somos salvos por Deus da eterna condenação e cremos que Ele é o nosso Salvador. Somos santificados por Deus e cremos que Ele nos guia nessa vida rumo à eterna vida. Por isso, o seu batismo não foi só um acontecimento, mas o marco do início de uma nova existência com o Deus triuno. Quem crer e for batizado será salvo. Que a lembrança da ação de Deus em nós, por meio do batismo, fortaleça a nossa fé e o nosso relacionamento com Ele. E que por meio de nós, muitos outros possam conhecer esse meio da graça preparado por Deus, para passarem de inimigos para filhos de Deus e receberem conosco a herança da vida eterna. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de vocês.